Oi, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Luana e hoje nós vamos trabalhar a disciplina de Geografia, vendo um pouco mais sobre o uso dos recursos naturais. Mas antes, a gente sempre precisa lembrar e se cuidar nesse momento que a gente está passando agora, um momento muito diferente do Covid. E para isso, nós temos algumas medidas que a gente pode tomar em casa, no nosso dia a dia, e a prof veio relembrar vocês. Uma das medidas é lavar as mãos com frequência. Água e sabão, sem desperdício da água, é claro, porque a gente precisa cuidar, mas sempre higienizar bem as mãos. Segundo, passar álcool em gel, pois o álcool ajuda a combater as bactérias que estão nas nossas mãos. Terceiro, o uso da máscara, porque esse vírus ele contamina pelo ar, ele se teletransporta pelo ar. Então, se a gente usar a máscara cobrindo a boca e o nariz da forma correta, a gente pode impedir essa contaminação. Quarto, cobrir tosse e espirro. Como professora, se você for espirrar, sentir vontade de espirrar ou tossir, coloca o braço na frente do rosto, que assim vai cobrir. Se for espirrar, coloca o braço para evitar essa contaminação geral. E por último, evitar o contato próximo, que é o distanciamento social, para combater mesmo esse alastramento, tá? Essa contaminação do vírus. Por isso que a prof está aqui na casa da prof, vocês nas suas casas, para que a gente possa se cuidar um pouquinho mais nessa época tão perigosa. Materiais. Peguem seus materiais de costume, os materiais que levam para o colégio, o caderno, o lápis, a borracha e deixem pertinho de vocês. A prof espera um instantinho. No caderno, eu quero que vocês coloquem a data de hoje, dia 20 de novembro de 2020, a disciplina, que é Geografia, e o tema, o uso dos recursos naturais. Recursos naturais. Professora Luana, o que são recursos naturais? O que são? Vamos ver. O que são? Quais são? Aqui a prof trouxe uma imagem que contém várias coisas interessantes que a gente pode observar. Os recursos naturais são coisas que a gente encontra na natureza, coisas que não são construídas pelos homens, por nós, seres humanos. São coisas que estão lá. Se tudo correr certo, elas vão estar lá. Por exemplo, energia solar, o calor do nosso sol, os animais, a água, o solo, as plantas, os minérios e o ar. Também vento, né? Aqui, a existência dos recursos naturais é essencial para a nossa vida. O ar, a água, o solo, a vegetação são importantes para que possamos viver melhor e realizar as nossas atividades. Que atividades? A gente precisa do ar para respirar, a água para o nosso consumo, para as plantas, para os animais, o solo para que as plantas possam crescer em algum lugar, certo? Aqui a prof trouxe uma imagem um pouco triste, feliz em um lado e triste no outro, para a gente olhar e pensar um pouco, refletir. Qual a diferença entre essas duas imagens? Observem aí de casa,
Pensem um pouquinho, a gente já vai discutir sobre ela. A diferença dessas imagens é que no lado de cá nós temos uma cidade, um lugar totalmente saudável. Tem água, tem plantas, não tem poluição. As pessoas são conscientes e estão conseguindo preservar o lugar, o meio ambiente. E no lado de cá, infelizmente, olha só as fábricas, a fumaça, a poluição, o lixo jogado no lugar incorreto. As pessoas não tiveram a consciência e poluíram, acabaram com o lugar. Acabaram se prejudicando, não é mesmo? Porque se a gente joga um lixo, acaba com os recursos naturais e com o meio ambiente, quem vai sofrer as consequências? Somos nós, exatamente. Mas enfim, qual é o melhor estado para nós? Qual é a melhor cidade para a gente viver? Aquela que tem plantações, que tem uma água limpa pra gente beber, pra gente usar? Ou essa aqui, que não tem nem água pra gente beber? Reflitam um pouco. Então, depois de pensar um pouco, a gente com certeza chega na conclusão que essa cidade aqui não é nem um pouco boa pra nós. Porque a gente não vai conseguir se desenvolver sem recursos naturais, sem, no mínimo, a água que a gente bebe. Então, com certeza, uma cidade limpa, muito bem preservada, que a gente cuide dos recursos, é muito mais saudável pra gente. Por isso, precisamos cuidar dos nossos recursos naturais, evitando poluir a água, evitando o desperdício da água, evitando poluir o meio ambiente, cortar árvores, tudo isso pode nos prejudicar. Nesta aula, nós vamos falar sobre um recurso natural em específico, que é a água. Para que a gente usa a água? Vamos pensar um pouco? Para que usamos a água em nossas vidas? Ela é importante? Será que a gente usa tanto água assim? Se a água acabar hoje, vai fazer falta? Aqui a prof trouxe alguns exemplos. A água nós usamos para molhar e desenvolver nossas plantas, flores, frutas, lavar as mãos, tomar banho, lavar as roupas, lavar nossos alimentos, tomar com o próprio consumo da água, lavar o carro, limpar a casa e cozinhar alimentos. Então a água está presente no nosso dia a dia, em muitas, praticamente todas as nossas ações. A água também é uma fonte de energia. Então, além do nosso consumo, da gente usar água no nosso dia a dia, ela também gera energia, gera a eletricidade. De que forma? Em usinas de energia hidrelétrica. Nós temos uma aqui na nossa região, que é perto de Guarapuava, a gente sabe, a usina do Foz do Areia. A água em nosso planeta é infinita? Será que essa água... Olha só a quantia de água que tem no nosso planeta. Será que um dia vai ter fim? Então, a água do nosso planeta, nós temos dois tipos de água, que é água doce e água salgada. A gente sabe, né, que se a gente for na praia, a água é salgada, não é mesmo? E essa água não é boa para o nosso consumo. A gente não usa essa água para beber, a gente não usa essa água para cozinhar, para tomar banho, para lavar o carro. Essa água é do mar. A água que a gente usa para o nosso consumo é a água doce. E, infelizmente, não. Ela não é infinita. Não,
Bem pelo contrário, nós já estamos vivendo a escassez da água, que é a falta da água. Por isso, precisamos cuidar, evitando gastos desnecessários. Tá, prof, mas eu preciso usar água. Como é que eu vou evitar um gasto da água? Você vai escovar os dentes. Vamos pensar assim. Você molha a escova, passa a pasta. Enquanto você escova o dente e você deixa a torneira aberta, tá gastando água. Fecha a torneira, escova o dente, depois abre a torneira, enxágua a escova, enxágua a boca. Isso é o uso consciente, é você não desperdiçar, não usar água que você não precisa. Como seria a nossa vida sem água? Vocês já pensaram? Tá, prof, eu não poderia beber água, não teria refrigerante, não teria suco, não teria alimento, não teria planta, não teria nada. E aqui a prof trouxe uma imagem de como é um rio sem água, como é um solo sem a água. Todo rachado, olha só, as plantas não se desenvolvem, não viram árvores, as plantas secam. Então a gente não teria nada sem a água. Sem água não há vida. Literalmente. Como podemos cuidar da água e ter um consumo consciente? Que tipo de ação que a gente pode ter? Que tipo de ações, que iniciativas que a gente pode tomar para ter um consumo consciente da água, para não gastar, para a gente não acabar ficando sem água no planeta? Pensem um pouco e escrevam no caderno de vocês um exemplo, pode ser mais, né? De como usar a água de forma correta, reaproveitando a água. Por exemplo, eu lavei a minha roupa na máquina de lavar. Quando essa roupa vai ser enxaguada, essa água vai fora, eu não posso reutilizar essa água? Posso ou não? Para que eu posso reutilizar? Então eu quero que vocês pensem nessas atitudes, nessas ações, mesmo que pequenas, que podem salvar o nosso planeta. Coloquem no caderno de vocês que a prof já volta. Agora que vocês já colocaram no caderno de vocês, a prof vai trazer alguns exemplos para vocês tomarem no dia a dia de vocês e seguirem para que a gente consiga economizar a água. Exemplos. Colete a água da chuva. Quando chove, a gente pode coletar essa água. É claro que a água da chuva é uma água suja, porque ela entra em contato com a atmosfera e vai pegando, infelizmente, a poluição que tem no ar e tudo mais. Mas é uma água que a gente pode usar para lavar a calçada. É uma água que a gente pode usar para molhar as plantas, certo? Vários modos da gente usar essa água e não gastar uma água pura que a gente pode beber, que a gente pode usar essa água da chuva. Outro, a água da máquina de lavar pode ser reaproveitada, como a prof falou. Ao invés de você colocar o caninho para jogar água fora, coloca nos baldes, enche os baldes. O que eu posso fazer com essa água, prof? Lavar a calçada, molhar plantas, pode lavar um tênis que tá sujo, pode lavar qualquer outra coisa. Reutilizar a água da piscina. Se você tem piscina em casa, quando vai esvaziar, vai muita água fora. Essa mesma água pode ser também utilizada para lavar calçadas, para limpar a casa, para molhar as plantas. A gente pode usar elas de diversas formas. Cuidar de vazamentos. Não adianta a gente reutilizar a água da máquina, sendo que nosso chuveiro tá lá pingando o tempo todo porque não tá fechando direito, tá vazando água, tá desperdiçando do mesmo jeito. Então, além de reutilizar a água, a gente precisa cuidar para não ter vazamentos, para não desperdiçar a água em vão. Por último, o último exemplo que a prof trouxe.
reaproveitar o máximo da água usada, que seria descartada, como na hora de lavar os alimentos. Se você vai lavar uma maçã, por exemplo, coloca uma tigelinha na pia, lava a maçã. A água que sobrou ali, você pode usar para molhar a planta, para qualquer coisa. Sempre reutilizar a água. Agora eu trouxe um desafio para vocês. Eu desafio vocês a reutilizarem a água e gravarem. Pega seu celular, pega seu tablet e grava para mostrar para os colegas. Por quê? Porque a prof vai fazer um grupo e a gente vai postar todas essas ações para a gente mostrar que a gente pode sim ajudar o meio ambiente. Ok? Vai ser muito joia, muito legal a gente incentivar as pessoas. Porque se eu reutilizo a água, eu estou ajudando o meio ambiente. Mas se eu incentivo outras pessoas a reutilizarem a água, eu estou ajudando muito mais o meio ambiente. E é isso que a gente quer. Todas essas atividades que a gente faz, essas listas, esses textos, esses vídeos, eu quero que vocês guardem. Por quê? Sempre guardem as anotações para quando retornarmos às aulas, termos todo esse material. Porque assim que a gente retornar, a gente vai poder rever tudo que a gente estudou enquanto a gente esteve longe, ver se ficou alguma dúvida ou não, para a gente reforçar bem essa aprendizagem e poder passar para o próximo ano letivo 100% com tudo em dia. Beleza? A aula de hoje era isso. Até a próxima!